Um. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Vieira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte, e ao meu lado o meu amigo Darcísio Guilherme Júnior, também consultor jurídico tributário aqui da casa. E hoje, no nosso Momento Consulte, nós vamos falar um pouquinho de conformidade, né, Darcísio? Falar que a Receita Federal lançou no último dia 30 de abril aí, o seu portal, né, envolvendo aí as empresas e tentando criar condições de conformidade, que é uma nova realidade da reforma tributária, né, o compliance. Em outro momento já falamos daquela norma ABNT, né, que está trazendo aí a questão do compliance e a consequência. Mas o mais importante de tudo é nós lastrearmos esta situação ao artigo 145 do texto constitucional, que, ao seu tempo, no parágrafo 3º, diz que o sistema tributário nacional deve observar princípios de simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. É por aí que nós vamos começar a conversa? Por aí, Gilberto. Claro que não com toda essa amplitude dessa previsão constitucional, mas voltado especificamente para a área tributária, a Receita trouxe assim, uma boa notícia para o Brasil. Acho que mais notícia nós já estamos cheios, né? Mas essa notícia é porque realmente, né, eu até comentávamos antes, que, se não me engano, era o ministro, eu não confirmei essa informação, eu vou estar na memória, se não me engano, Hélio Beltrão, Desburocratização. Ministério da Da nossa geração. Sim, Em 1900, muito tempo atrás. acho que era 70 e pouco. A chamada das piscaceras. Né? Então, tempo que eu era bonito, você tinha cabelo, era isso? Eu nunca fui bonito, você nunca teve cabelo. Né? Então, já é de há muito tempo essa tentativa de desburocratização, de administração parar com aquela prática nefasta de exigir documentos que já estavam em poder dela, coisas assim que até foram objeto de lei editada em 2018, que é a lei da desburocratização. E agora, mais recentemente, Gilberto, com a instituição do Código de Defesa do Contribuinte para a Lei Complementar 225/2026. Foi objeto aqui de comentários nossos e que nós vamos aí colocar o linkzinho, tudo. Aqueles que nos acompanham, seja aqui ou seja lá no Spotify, sabem que tudo que nós citamos de referência, nós colocamos lá embaixo os links para que as pessoas se localizem. Com essa evolução histórica, e agora com a disponibilização desse portal, as pessoas jurídicas, claro que isso talvez possa, com certeza será aprimorado, porque até a Receita também é receptiva a contribuições de toda a sociedade. Mas, por exemplo, as pessoas jurídicas, elas entregam ao final de julho as suas ICFs, né? Ou no caso das empresas simples, ou PGDAs. E esses dados, eles revelam o conteúdo dessas declarações, revelam dados sobre a receita, o número de patrimônio, liquidez, alavancagem e endividamento. O que a Receita fez com esse portal? Ela, no lançamento do portal, que nós também indicamos lá no artigo que será publicado mais tarde. Você está querendo dizer que lá na nossa página da Consulte, no cantinho direito de uma paletinha, né, notícias e artigos, não vai ter, provavelmente, alguns dias já, a disponibilização, inclusive com esses links, né? Inclusive, lá está o acesso ao YouTube, onde foi feita a apresentação por parte da equipe técnica da Receita Federal. E eles fizeram questão de insistir que isso daqui, mais uma ferramenta que vai demonstrar os dados, por exemplo, se o setor metal mecânico tem lá um determinado cadastro de atividade econômica, eu vou ter acesso, a partir do meu CNPJ, do meu CNAE, acesso às informações de como está o setor em relação à receita,
faturamento, lucro, patrimônio, liquidez e alavancagem próprias, mas também de todo o segmento. E a Receita quer dizer, insisto, que tudo isso será instrumento de planejamento da empresa. Porque se eu sei como está o setor, se ele está bem ou está mal, eu também posso rever as políticas que instrumentalizaram assim o meu processo produtivo, a minha tomada de decisão, porque sempre é feito esse benchmarking. O que a Receita está fazendo aqui é um benchmarking. Talvez você encontre isso em dados esparsos, em revistas especializadas. Claro que a Receita vai disponibilizar, por exemplo, parece uns relógios que vão ter assim uns ponteiros que vão indicar mais para o verde, um bom equilíbrio, ou para o vermelho, que exige atenção a um desequilíbrio. E que no final das contas, isso que é interessante, Gilberto, para quem atua na área tributária, para quem já aderiu, pensa em aderir ao programa de transação tributária, esses mesmos indicadores, eles acabam por revelar a capacidade de pagamento do contribuinte, que é o principal fator a ser considerado quando o contribuinte adere, para saber se ele vai ter direito à redução de multas, um parcelamento maior ou menor. Então, a ferramenta ela é muito, muito bacana nesse ponto, porque ela vai permitir, para quem tiver, por exemplo, desenquadrado da capacidade de pagamento lá no programa de transação tributária, usar esses mesmos dados para revelar. Se você lá me atribui uma condição, aqui no programa está atribuindo outro, eu não sei como que vai funcionar, mas eu imagino que existe uma sincronicidade, que não poderia indicar aqui nesse portal que eu estou numa situação vermelha, de repente estar verde lá para atribuição de capacidade de pagamento para fim de transação tributária e eu perder os benefícios decorrentes. Então, Gilberto, esse, assim, muito sinteticamente, é essa a novidade que a Receita Federal trouxe, e é interessante que cada qual comece a acessá-lo, verificar como está o seu enquadramento e, claro, fazer os exercícios aí com o corpo administrativo da empresa para que ela possa analisar como está o setor e poder reorganizar a sua vida empresarial. E é importante observar ainda assim, por isso que eu comecei citando o 145 para o terceiro, que o princípio da cooperação é o princípio de uma dupla, né? Do Estado para com o contribuinte e do contribuinte para com o Estado. Nós tivemos aí, inclusive você e eu estivemos falando sobre o lançamento do projeto, hoje já efetivo, Confia, que existe um projeto no nível nacional e também foi estabelecido aqui no Paraná. Aliás, você, eu e alguns colegas lá do nosso grupo de estudos de empresas aqui do Paraná podermos contribuir com sugestões, que é um grupo, o Confia, que é um projeto que foi criado pelo Estado, autorizado por lei, inclusive, e que, objeto de comentário aqui, e que aproxima o cidadão do Estado, o Estado do cidadão. Ou seja, nunca nós tivemos uma proximidade tão grande. E é fundamental, o Estado trabalha com o cidadão. Tem que haver aquilo que eu sempre sustento, a ideia da comodidade, né, que é a ideia do cidadão. Né, eu sempre cito aqui o Klaus Tieck, que é um autor que eu gosto muito, um alemão, que sustenta o conceito de moralidade tributária ser um caminho de mão dupla. Ou seja, do contribuinte para o Estado e do Estado para o contribuinte. E me parece, até se comentava fora de gravação aqui, que nós temos agora já o portal Confia Paraná, que foi lançado, não é isso? E já temos gente, e isso é um alerta que eu gostaria que você fizesse, aqueles que nos assistem, porque isso é uma tendência cada vez mais. Embora paralelo aqui no assunto principal, mas é interessante realmente fazer o alerta, porque o Confia Paraná, ele discrimina das letras A a D os contribuintes, conforme o maior ou menor grau de conformidade, e já há quem esteja fazendo uso abusivo desse acesso. Claro que lá não mostra os dados que são sigilosos, mas pelo menos o nome do contribuinte aparece. E eles dão um jeito
de capturar esses nomes e estamos fazendo contato já com as empresas para oferecer algumas oportunidades. E aí é que entra a preocupação que nós temos que ter, vamos prestar um serviço de utilidade pública. Hoje, a essa altura do campeonato, você recebe um e-mail estranho, uma mensagem estranha no celular. Já não dá mais para ir, a palavra correta é clicando, tocando, acessando, sem ter cuidados. Nós somos, inclusive, você sabe disso, também vítimas aqui no Momento Consulte, né? Essa semana nós distribuímos para a equipe, gente que acha que a essa altura do campeonato nós vamos cair numa dessa, e-mail para o Momento Consulte, na contabilidade, como se nós não soubéssemos. Quem é que faz a nossa contabilidade e para que eu acessasse a guia do Simples para pagamento? Gente, o mundo está assim, e cai quem quer. Então, veja, infelizmente, isso acontece por quê? O Momento Consulte se tornou público, graças, né, a audiência vem crescendo, também um trabalho coletivo, todos nós que fazemos com muito carinho esse nosso espaço aqui, e que é feito para quem nos assiste, mas sempre vai haver gente que se aproveita. Então, nós estamos partindo para um nível de informatização, um nível de uso de inteligência artificial, e usando a palavra de inteligência artificial, no conceito de rede neural artificial, de conexão de dados, né? O silogismo aristotélico, né? De somar dados, coletar dados, e você conecta dados. E é isso que é importante, é o papel que um portal como esse está trazendo, é o papel que o Confia Paraná também está fazendo. Aliás, Gilberto, eu mencionei ali que esse portal recém-lançado pela Receita, ele terá utilidade para fim da transação tributária, mas obviamente que os programas Confia e Sintonia da Receita Federal também irão beber da mesma fonte de informações, para efeito de classificação. Inclusive, esse portal Confia Paraná foi lançado agora em março. OEA também, operador economicamente ativo, né? Que inclusive nós comentamos já em outras oportunidades, terá prerrogativas em processo de importação. A própria ABNT 17301, né, NBR, que foi criada a pedido do governo federal pela ABNT e segue o modelo espanhol, né, de compliance, são regras que estão vindo por aí. Ou seja, conformidade, não há mais espaço para fazermos o famoso, no tempo lá de megalópole de Itaiópolis, né, o ajeitograma, né, aquela batidinha, não há mais espaço para isso, porque todas as informações estarão contidas em algum local. E aí é lógico, essas preocupações que nós estamos tendo com golpes são preocupações que nós temos que ter, e o próprio ente público terá que ter essa programação e preocupação dentro do seu universo por uma razão muito simples. Há dados sigilosos, né, que não podem vazar, e aí nós vamos lembrar a Lei Geral de Proteção de Dados, e que é fundamental que nós tenhamos em mente. E eu estava até olhando, comentando com o Darcy aqui, que as coisas estão realmente acontecendo aos poucos, e aqui fica uma curiosidade, e não quer dizer que vai ser convertido em lei, mas a preocupação ela se justifica, e aqui no Paraná, nós estamos acompanhando e monitorando a apresentação de projeto de lei alterando o TCMD, que vai acontecer, é só uma questão de mais dia, menos dia, e localizamos um projeto de lei, agora, última semana ali, essa semana, primeira semana de maio, foi protocolado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é o PL 423 de 2026, e ele estabelece deveres mínimos de transparência, supervisão humana, integridade e responsabilidade no uso pela administração pública estadual de sistemas automatizados, algoritmos, inteligência artificial em procedimentos, análise e decisões que possam afetar direitos ou interesses dos cidadãos. Né? Então, gente, nós estamos mudando de estágio, o nível de preocupação passa a ser outro. Né? Nós temos tido aqui, e temos uma equipe que tem estudado a reforma tributária, Darcy, eu, o Diego e a Rosana, estamos à frente desse processo, todos conhecidos aqui de quem nos assiste, temos aí sofrido com uma fase de transição, porque tudo que a gente tinha convicção, nós temos que
analisar, reexaminar sobre a nova ótica. Né? Então, uma pergunta simples vira um carrossel de informações. E isso é uma tendência, porque todo o sistema é lastreado em muita tecnologia. Né? Gilberto, sempre aquele cuidado, o devido cuidado que se comentou no decorrer da conversa, ele precisa contar sempre com as questões mais básicas. Né? Quais são os canais de contato oficiais dos fiscos federal, estadual, municipal, e, claro, o principal elo no ínter entre esses entes e a empresa, que é o contador. Né? Na dúvida, sempre consultar o contador, nunca fazer nada sem que seja do conhecimento dele, que é o profissional de confiança da empresa. Bom, gente, aproveitando então deixa do Brasil, nós estamos aí publicando nos próximos dias uma matériazinha de lavo dele, a ser disponibilizada lá no nosso site, vai ter o link aqui para jogar para lá e de lá para cá, né? Nós vamos fazer isso. Como também todo o material que nós citamos aqui, nós vamos referenciar, inclusive esse projeto de lei, embora não esteja diretamente conectado, é tema de interesse, e que nós vamos aqui conectar para aqueles que estão nos acompanhando. Da mesma forma, lives que foram feitas pela Receita Federal tentando o tema, de forma que aqueles entendam que nós estamos diante, vou criar a frase agora, de um admirável mundo novo, né? Claro que não é criação nenhuma, Huxley, né? Estamos citando ele, admirável mundo novo, um livro famoso, ou Big Brother. Big Brother de 84, de George Orwell, né? E que muita gente não sabe, quando ele terminou o livro, essa é uma curiosidade, viu? Ele não tinha nome para o livro. E ele terminou esse livro em 1948. E como ele não tinha ideia que estava sendo comprado, ele apenas pegou o livro em 84. Tá? E aí convivemos, talvez mal sabíamos ele, que quando ele falava do Ministério da Verdade e outras coisas, ele estava fazendo uma premonição, né? Gente, esse era o nosso bate-papo de hoje. Nós esperamos ter aí sido tecnologicamente adequados, né? Trazendo para vocês informações que passam a ser preocupação do nosso dia a dia. E sempre lembrando que aqueles que tiverem interesse em obter mais detalhes, podem nos procurar de duas formas. Né? Qual que seria a primeira? consulta.consulte.com.br, que é o nosso e-mail. Manda, justifica. O que não pode acontecer, muitas vezes, é você deixar, olha, ficou algo mal explicado. Pergunta para a gente. Se não for isso, você tem no rodapé um espaçozinho para você escrever. E olha, nós temos recebido bastante solicitações, contatos vindos do Brasil inteiro, que nos deixa muito felizes, mostrando que nós estamos fazendo um trabalho de qualidade, né? E vocês têm esses dois canais. É lógico que se você pegar um Momento Consulta lá, número 100 para trás, é pouco provável que a gente olhe com a mesma frequência aquelas informações abaixo. Então fica a dica. Prefira um e-mail, né? Momentoconsulte@consulte, para que a gente possa, com mais rapidez, dar retorno para vocês. De resto, nos acompanhem aí nas redes sociais, você tem as dele, aqui nas minhas. Nós temos o da Consulte no Facebook, o Facebook é coisa legal, fazer o quê, né? Aí está, né? Não temos como esconder. LinkedIn, Instagram, aqui no YouTube. E aquela máxima de sempre, né? Curta, comente, compartilhe, né? E agora eu vou usar o 4C. Ao invés de inscrever-se, cadastre-se. Né? Porque tem a sinetinha ali do lado. Então, ao invés de usar o triplo C, vamos usar o 4%. Né? Ao invés de se inscrever, cadastre-se. E nós estamos aqui à disposição de vocês para trazermos informações relevantes e aguardando aí que você nos acompanhe, ou aqui, ou lá no... vai ser jogado para cá. Tá certo? Darcy, obrigado pela parceria. Até uma próxima, então, gente. Tchau, tchau.